Pessoal, finalmente chegamos nos eletrólitos. O que a gente quer falar para vocês não são de todos os eletrólitos que existem, mas dos eletrólitos que são relevantes para a nossa prática médica, que são basicamente sódio, potássio, magnésio, cálcio e fósforo. Bem, começando sempre pelo mais importante, que é o sódio, e sempre pela hiponatremia. A gente não quer falar para vocês sobre os tipos de hiponatremia, mas simplesmente ensinar a tratar nos casos mais agudos, tá certo? Que é o caso que vai fazer diferença para você no seu plantão. Se você tiver sintomas, ou se você tiver um sódio menor do que 120 ou um sódio baixo com lesão cerebral, isso é um motivo para você tratar agudamente esse paciente. E como é que seria aí esse protocolo? Você teria um teto para poder aumentar a concentração sérica de 3 mEq em 3 horas, de 4 a 6 mEq em 6 horas, e de 8 a 10 mEq em 24 horas. Só ficar atento, porque já foi 12 mEq o limite em 24 horas, já foi 10 mEq em 24 horas. Hoje em dia está em torno de 8 mEq em 24 horas. Mas como as referências ainda mantêm 10 e o risco de melinólise pontina com 10 mEq ele é pequeno, a gente acaba mantendo essa referência para vocês em consonância com o que é feito na prática e com o que ainda persiste em algumas referências. Bacana, na teoria, saber o teto que tem que ser reposto. Agora você não sabe o como tem que ser reposto. E é para isso que a gente coloca para vocês a fórmula, tá? Como é que eu faço a salina a 3%? Eu vou pegar 9 partes de soro fisiológico, uma parte de NaCl. Então, por exemplo, 450 é 9 vezes maior do que 50. Seria, por exemplo, 450 e 50 ml. Se eu quiser fazer o NaCl a 2%, eu vou ter que pegar a mesma coisa, só que 450 ml de água destilada e 50 ml de NaCl a 20%. Aí eu faço a salina a 2%. E se eu quiser 1 litro, dobra. Aí fica até mais fácil, porque é 900 ml e 100 ml, tá certo? O NaCl a 3% vai ser importante porque a gente vai conseguir fazer essa concentração com um volume menor. E isso vai ser bacana para você usar numa veia profunda, por exemplo. Já na veia periférica, a gente não consegue usar a NaCl a 3%. Até consegue, é só botar lá dentro. Só que vai dar uma flebite no paciente, vai causar dor, um desconforto, tá? Então, em veia periférica, você pode usar 2%. Dicasinha para a prática de vocês. Se você estiver com um paciente e você quiser resolver aquilo rápido, porque ele está com sintomas, está convulsionando, está em coma, por exemplo, o que você pode fazer? Botar o NaCl a 3% com 1 ml por quilo, tá? No máximo que você pode fazer são 100 ml. Se você correr isso em 20 minutos, a tendência é que você aumente esse paciente em mEq em 2 a 3 mEq. E isso vai fazer esse paciente sair dos sintomas dele. Não vai sair um paciente de 115 mEq de sódio para 135, nem pode. Não vai fazer esse paciente subir muito rápido, mas esses 2 a 3 mEq vão subir de 115 para 118, de 120 para 123, já vai ser o suficiente para cortar os sintomas dessa hiponatremia. Bem, uma vez feito isso, vocês vão ter que naturalmente fazer um novo sódio desse paciente, para garantir que essa subida tenha sido dentro desses parâmetros aí por tempo que a gente já viu aqui em cima. Se a gente quisesse calcular exatamente a quantidade de sódio que a gente reporia, como é que seria feito isso? Essa é uma fórmula muito bacana. Tem 1000 fórmulas, mas essa eu recomendo para vocês porque ela serve tanto para hiponatremia quanto para hipernatremia. É uma fórmula só, é mais simples. Chegou o paciente e você não quer fazer essa coisa mais aguda, mais rápida, porque ele não está com crise convulsiva, ele não está com coma. Você quer fazer coisa mais certinha, porque você tem tempo para isso. Então você quer calcular exatamente o quanto fazer de sódio para esse paciente. Imagina que você está com a veia profunda e que você queira fazer então o NaCl a 3%. Qual é a concentração do sódio daquela infusão? 513? Vai naquela tabelinha que a gente viu. Bacana. Então, 513 menos o sódio sérico daquele paciente, que no nosso exemplo aqui a gente está brincando, 115. Show. Sobre a água corporal desse paciente, mais 1. A nossa água corporal, e aí é o nosso peso, vezes um percentual. 50%, 40%, 50%, 60%. Porque isso varia se é homem ou se é mulher, se é idoso ou se não é idoso. A gente sabe que a mulher tem menos água do que o homem, que tem mais gordura, e a gente sabe que o idoso tem mais lipossubstituição, tem mais gordura do que músculo. Então, portanto, o idoso, mulher, seria população ou a pessoa, no indivíduo, que teria a menor taxa. Não é à toa
que é 0,4, que seria 40%. Bem, então no nosso exemplo, vai ser, no caso aqui, a gente vai trabalhar com um idoso homem, tá? Então vai ser 0,5 vezes o peso, 70 quilos, mais 1. Show? Então a equação ficaria assim, 513 menos 115, 70 vezes 0,5 mais 1, que dá o resultado de 11,5. O que isso quer dizer? Que ao infundir 1 litro de NaCl a 3%, você varia, ou em tese variaria, essa concentração sérica do sódio do paciente em torno de 11 mEq, tá? O que falta saber? Uma regra de 3. Bem, se 1 litro varia 11 mEq e eu quero, nessas primeiras 6 horas, variar 4, eu vou colocar 4 está para X. E a resposta que vai ser 0,36 litros, né? Você está fazendo aqui o cálculo para 1 litro. Então, 0,36 litros são 360 ml, que você teria que colocar para correr em 6 horas, para fazer esse paciente variar em 6 horas 4 mEq. Por que a gente trabalha sempre com limite inferior? Porque variaria, lembra que eu falei isso? É uma previsão, é uma equação, é uma estimativa. E você quer que varie aos pouquinhos, para que você não passe daquele teto, que poderia causar um efeito colateral que é importante, que causa sequelas, que é neurológico. Bem, então você garantiu, esse paciente subiu 4 mEq, 4 a 6 nessas primeiras 6 horas, e que ele suba o restante que sobra. Então, se ele subiu 4, sobram 4 para 8. Se quiser trabalhar com 10, sobram mais 6 para aqueles 10 que a gente combinou nas 10 horas. E aí esses últimos 6 mEq, por exemplo, esses últimos 4 mEq, você teria 18 horas para infundir, tá? O que eu recomendo? Que você trabalhe sempre com limite inferior. Bota 4 nessas primeiras 6 horas e bota mais 4 nessas últimas 18 horas. Bacana? Por que eu digo isso? Além do sódio que você está dando para esse paciente, tem alimentação que está entrando, tem eventualmente algumas medicações, como vocês viram, bicarbonato é só um exemplo, albumina também tem sódio, que você vai estar dando. Então você não está considerando isso na equação. Então é importante sempre trabalhar com limite inferior, para que somatório das coisas, que você às vezes nem sabe que tem sódio, não ultrapasse o teto. Uma coisa é como você faz o sódio, a outra coisa seria como você controlaria isso. Então tem que checar o sódio de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas. Se está subindo rápido, ou se você está com medo porque já tem lesão neurológica, um paciente já meio estranho, cara, vai de 4 em 4. Se é uma coisa mais tranquila, você está com um plantão mais puxado e naquele caso você sente pelo seu juízo clínico que você pode espaçar um pouquinho mais, faz de 6 em 6, tá? Mas não pode ser mais do que isso, tá? Você vai interromper essa infusão de salina a 3% quando chegar a 4 a 6 mEq, pelo mesmo motivo que você está sendo conservador o tempo todo. Você pode continuar subindo um pouquinho acima disso, e esse pouquinho ele é imprevisível, e que o aumento máximo é de 10 mEq, tá? Então, o nosso alvo é 8, a gente sabe que não pode passar de 10. Pessoal, fechamos hiponatremia, vamos agora para hipernatremia. Qual que é o racional aqui mais agudo, pessoal? Se você está com sintomas, ou se o seu sódio está acima de 150, você deveria tomar uma conduta mais aguda, uma conduta mais rápida para poder abaixar esse sódio, tá? Alguns livros colocam 155, 160, mas mais uma vez, como a gente sabe que começa a acontecer complicações acima de 150, é claro que a probabilidade é maior quanto mais próximo de 160 estiver, ou quanto mais alto estiver. Mas a complicação que a gente espera, o que pode acontecer é neurológica. Pode ser até um sangramento, uma hemorragia cerebral, quando esse sódio tão mais alto. Então a gente vai trabalhar com esse limite aqui para vocês, já que a literatura é variada. Vamos então para mais um capítulo, agora falando sobre hipernatremia. Quando que a gente vai se preocupar? Quando o paciente tiver sintomas ou o paciente tiver, por exemplo, um sódio acima de 150, que ele pode até não ter sintomas, mas ele já é um sódio muito arriscado para ter complicações. Quais complicações? Neurológicas, naturalmente. Uma delas, sangramento. Quando a gente vê um paciente com uma hipernatremia dessa monta, a nossa primeira conduta, sempre que a gente vê hipernatremia, é pensar em quê? Pensar em hipovolemia. Está faltando água livre e por isso o sódio está muito concentrado. Já que esse paciente tem grande chance de estar hipovolêmico, a gente, uma vez que constate isso, vai ter que estabilizar esse paciente. E estabilizar esse paciente com soro glicosado não é uma boa. Vocês sabem disso. A glicose entra muito rápido para a célula e fica só água livre. Então, a nossa primeira conta vai ser estabilizar esse paciente com uma daquelas soluções cristalóides que a gente comentou. Só que lembra daquela tabelinha? Qual é a solução que tem menos sódio?
É o Plasma Light? Não, é 145 por ali. É o fisiológico? Não, 154. É o Ringer lactato. Uma vez estabilizado o paciente com Ringer lactato, a pressão subiu, ele já não está tão hipotenso, já não está tão taquicárdico, considerando que, nesse caso específico, ele está desidratado, tá certo? Se ele não tiver desidratado, ou se você já tiver corrigido a desidratação dele com Ringer lactato, a gente parte para a segunda etapa, que é dar apenas água livre para esse paciente, tá certo? Vamos ensinar como para vocês. Bem, água livre pode ser água filtrada pela sonda num paciente com GTT, pode ser estimular a ingesta hídrica de um paciente que bebe água comum, tá certo? Mas, se tratando de um paciente mais grave, vai ser soro glicosado, tá certo? Tem que entrar pela veia. E o nosso objetivo final vai ser o quê? Uma vez com essa água livre, no total do tratamento desse paciente, fazer com que esse cara desça até no máximo 10 mEq por litro. Bem, tá aqui a tabela, para quem quer relembrar a tabela nesse momento de novo, não precisa voltar ao vídeo. Vamos fazer a continha agora, pessoal? Como é que funcionaria isso? Aquela mesma conta que vocês aprenderam. Olha só, vamos considerar que a água livre, né, tem zero, porque de fato tem zero, não tem sódio nenhum, só glicose. E o sódio do paciente sérico é 150. Bem, a água corporal, no caso aqui, é uma mulher de 70 quilos, então vai ser 0,5 vezes 70, 35. 35 mais 1, 36. Então, ó, 0 menos 150 sobre 36, dá 4,16, ou seja, 1 litro de soro glicosado, que tem 0 sódio, faz um paciente desse caso aqui, 70 quilos, variar em 4,16 mEq por litro. Já que a gente quer variar no máximo 10, a gente viu que, olha, repõe sempre um pouquinho a menos, né? Visa sempre uma meta um pouquinho menor, porque você nunca sabe quanto vai ser e não pode passar de 10, tá certo? Então mirem 8. Se 4,16 mEq está para 1 litro, 8 mEq está para X. Então, ó, vai ser a resposta desse X, 1,92 litros. E aí, esse pouquinho que está faltando para 2 litros, aí, poxa, como você botou para 8 mEq para variar, quer dar 2 litros para poder chegar a conta mais fechadinha? Perfeito. Quer ser mais conservador, quer ser mais fidedigno e botar 1 litro e 900? Perfeito. Por quê? Isso não te exime de 4 em 4, 6 em 6 horas, você repetir esse sódio. Então, se estiver muito agressivo ou muito lento, você pode refazer essas continhas, tá certo? É isso.